Muito bem, para você que acompanha a gente aqui no portal Conexão Mana News, apresentação Janielson Oliveira, nós estamos aqui com ele, professor, né, Luciano, ele que é candidato a vereador aqui no município de Moaná, ele que está concorrendo a mais essa cadeira no Legislativo, ele está aqui para participar com a gente de um bate-papo, uma entrevista e para que os eleitores, né, possam entender um pouco a proposta, né, o pensamento, porque é importante para que o cidadão moanense ele possa entender, né, em quem ele está votando, saber os projetos, saber se realmente a pessoa está preparada. Olha, antes de a gente começar com as entrevistas, eu quero informar para vocês, se a internet falhar, a transmissão cair, nós estamos gravando agora, neste momento também, essa entrevista e logo em seguida ela será postada nas nossas redes sociais. Este é o momento de você compartilhar, pega o link aí no Instagram, nós estamos ao vivo pelo Instagram, vai compartilhando, vai mandando aí para sua fanpage, para os seus grupos no WhatsApp. Estamos ao vivo pelo Instagram com mais de 9.000 seguidores. Você que está acompanhando a gente nesse momento, daqui a pouquinho a gente já vai voltar entrevistando ele, professor Luciano, daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo. Já a gente volta. Se você está procurando o melhor lugar para saborear o que há de melhor em lanches, venha conhecer a Docica, há 3 anos oferecendo o melhor para você. Venha saborear nossas pizzas irresistíveis, salgados variados, doces e sorvetes refrescantes. Aqui você tem o melhor atendimento e um ambiente totalmente climatizado para você tomar aquele cafezinho e saborear muitas delícias. Estamos abertos de segunda a domingo, das 8 horas às 10 horas e das 17 horas às 23 horas, fechados às terças-feiras. Venha nos fazer uma visita na Avenida Coronel Manuel Isidro da Silva, em frente à Ótica Wilson, organização Melo Cametá e Sandra Calandrini. Na panificadora Maná, você encontra uma ampla variedade de pães, pizzas, salgados e doces deliciosos, feitos com a maior qualidade e sabor que você conhece, por profissionais qualificados para oferecer o melhor sabor para o seu café da manhã. Também oferecemos refrigerantes, danones e produtos essenciais como café, açúcar, ovos, leite e margarina. Tudo isso com um atendimento excelente. Visite-nos na rua Raimundo Nogueira de Azevedo, ao lado do posto de saúde da Rua Nova. Para um café da manhã delicioso, você já sabe onde encontrar. Panificadora Maná. Sabor e qualidade sempre ao seu alcance. Na Ótica Wilson, o cuidado com a sua visão é a nossa prioridade. Localizada na Avenida Manuel Isidro da Silva, próximo ao CRAS, nossa ótica oferece um ambiente totalmente climatizado e equipado com tecnologia de ponta. Nossa equipe, liderada pelo experiente Dr. Wilson, está preparada para lhe oferecer o melhor atendimento. Aqui você encontra todos os tipos de armações para todas as ocasiões e estilos, além de óculos completo com tratamento Transition a partir de R$300. E o melhor de tudo, seu exame de vista é totalmente grátis. Venha para a Ótica Wilson, você com mais visão. Muito bem, já estamos de volta neste momento, já com ele aqui, candidato a vereador, professor, né, Luciano Oliveira. Eu também tenho Oliveira, ele tem Oliveira. Professor, a gente já vai começar já aqui com as perguntas. O que levou o senhor, né, primeiro, a ter essa motivação para vir para o Legislativo, para colocar o nome à disposição aí, né, para as pessoas poderem confiabilizar, acreditar no trabalho, até porque hoje a população monense, ela está um pouco desacreditada em questão a vereador, porque existe ainda aquele meme das pessoas falarem vereador só de 4 em 4 anos. Então, o que levou o senhor
a se motivar a entrar nessa trajetória, que não é fácil, né? Colocar o nome à disposição, a gente recebe elogios, mas também recebe críticas. E como professor, quanto tempo o senhor vem atuando aí no município de Moná? Nilson, em primeiro lugar, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes que estão conectados aqui nesse podcast. É uma satisfação estar aqui. Parabéns pela iniciativa de poder abrir esse espaço para que o povo de Moná possa interagir, ouvir as propostas dos nossos candidatos, né? Eu, como candidato a vereador desse município, eu procuro de maneira mais transparente possível apresentar propostas realizáveis. A gente não pode ficar apresentando propostas que fogem da nossa realidade e que são inalcançáveis para nós. Quando você fala sobre a questão da motivação, a pessoa que me motivou era o juiz dessa comarca, o Dr. Célio da Anunciação. A gente tinha um relacionamento assim, muito mais próximo para dialogar, para conversar. E o Dr. Célio um dia disse assim: Luciano, você não pode se eximir, você não pode deixar de participar dos processos políticos do nosso município. Você tem que participar, porque até como eleitor, você tem que ter a consciência do seu papel, da sua contribuição, e que as suas atitudes, elas não vão apenas interferir na sua vida, vão interferir na vida também das outras pessoas, quando você não vota de maneira correta, quando você não tem a consciência do seu papel como eleitor. Então, a partir desse tipo de diálogo que a gente atende com o juiz do município, eu pude perceber que eu tinha condições de participar não apenas como eleitor, mas também como candidato. Eu tive o privilégio de ter uma formação acadêmica boa, dentro da área de humanas. Sou formado em bacharel, licenciado em História, com pós-graduação em Gestão Escolar e Gestão em Políticas Públicas, pós-graduação em História da Amazônia e pós-graduação também em Educação no Campo. E estou concluindo um mestrado na área da educação. Falta fazer a defesa. Todo o nosso currículo que envolve a disciplina nós já conseguimos concluir. E lancei 2 livros referentes à história do nosso município. Eu sou apaixonado pela história do nosso município por ser uma história que tem de grande relevância, não apenas para o município, mas também para o estado do Pará. Somos o primeiro município a aderir à independência do Brasil no estado do Pará. E as motivações, elas têm caráter social, elas têm um caráter também político, e devido a esses processos que a gente acaba se envolvendo, eu fiz parte do Conselho Municipal de Educação, fui presidente por 2 anos, eu sei perfeitamente como funciona o Sistema Municipal de Educação, e fui gestor na Escola Ângelo Nascimento por 2 anos, e participei da elaboração do PCCR, do último PCCR, que foi o Plano de Carreiras e Cargos e Salários do nosso município, que inclusive está defasado e precisa ser discutido, reelaborado, para que possivelmente a gente possa fazer um concurso público. Então eu tenho plena consciência das atribuições que um cargo de vereador vai exigir de mim, e tenho plena consciência e capacidade para representar não apenas uma entidade, mas qualquer entidade, dependendo das condições que nos forem apresentadas. Então, do ponto de vista motivacional, do ponto de vista da minha trajetória, houve uma construção ao longo da minha vida dentro desse processo que contribuiu para eu poder chegar até aqui. Não foi algo que foi forçado e nem colocado à prova de maneira como alguns querem cair numa aventura, de paraquedas. Não é dessa maneira que eu vejo política. Política tem que ser feita com responsabilidade social, porque você vai ser responsável por vidas de outras pessoas, não só a sua. E uma atitude sua pode prejudicar uma comunidade totalmente. Justamente, eu até comentei aqui com um outro professor, que é o professor Daniel Sidônio, que em todas as áreas da nossa vida, a gente se capacita, se prepara, estuda, né? Mas parece que a única coisa que não precisa o cara estudar para entrar e concorrer é ser político aqui no Brasil.
Então eu sempre gosto de enfatizar que o bom político é aquele que vem já com uma trajetória, capacitado, né? Ele tem que ter um conhecimento a mais, porque querendo ou não, ele vai precisar do conhecimento no decorrer aí da legislatura. Ele vai precisar de ter também algumas afinidades. Então eu sempre digo que o bom candidato é aquele que ele está preparado. Não dizendo aqui que aquele que não tem conhecimento não pode se candidatar. Não, pode. Que às vezes tem o Tiririca que fazia palhaçada, ganhou. Então, alguns candidatos, eles, no meu ponto de vista, eles deveriam ser assim, capacitados, estudados, que pudessem ter um conhecimento abrangente, não vir assim como de paraquedas. Ah, não, eu vou porque eu quero receber lá o fundo eleitoral, eu quero receber aquela verba que vem. Não, mas sim com compromisso, com seriedade, responsabilidade, principalmente com dinheiro público e com o cidadão monense. Como o senhor falou que isso não foi algo de paraquedas, né? Então o senhor, quando já veio com objetivo. Qual o principal objetivo, né? O senhor pretende, né, trabalhar, se for eleito? Qual é assim a meta ou a prioridade? Que hoje a gente vê muitos candidatos já, candidato fulano da saúde, fulano do esporte, mas aí, no seu ponto de vista, quais as prioridades que o senhor pretende desenvolver se eleito for? Eu vejo a política de uma maneira bem panorâmica, né? Não se pode falar de maneira geral sem também observar o aspecto específico da política. Nós temos necessidades para se discutir aspectos ambientais no nosso município, política pública de meio ambiente. Sim. Nós temos que discutir políticas públicas para a área da saúde, para a área da educação. Nós temos que discutir política pública para a área da cultura, esporte e lazer no nosso município. A gente não pode olhar somente para uma área. Mas eu acredito, particularmente, que nós temos 3 mecanismos de inclusão social que geralmente, de alguma maneira, contribuem para a nossa sociedade melhorar. O primeiro é a educação. Sim. A educação, quando você consegue manter esse aluno dando um ensino de qualidade para que ele conclua o fundamental, o médio, e depois você vê ele concluindo uma universidade, aí você já está percebendo que, de alguma maneira, você está contribuindo para que ele tenha a possibilidade de ser inserido no mercado de trabalho de uma maneira mais capacitada. Eu estou colocando do ponto de vista educacional. Do ponto de vista social, a gente tem o esporte. O esporte também é uma ferramenta de inclusão social. A gente precisa ter esse olhar contemplativo sobre o esporte local, porque hoje, antigamente só víamos na futebol, hoje você tem boxe, você tem vôlei, você tem uma série de categorias que são trabalhadas de uma maneira quase que silenciosa, sem muita mídia na nossa sociedade, e sem nenhum fomento, sem nenhum recurso para poder promover aquele trabalho. Então eu olho também para o aspecto esportivo também como uma ferramenta de inclusão social. E por fim, as igrejas. Todas as igrejas, de modo geral, fazem um trabalho social, porque pegam um indivíduo que às vezes a sociedade não consegue recuperar e devolve para a sociedade esse indivíduo de uma outra roupagem, com uma outra postura moral, com valores cristãos, que ele possa viver em sociedade de uma maneira como se espera de um cidadão de bem. Então, eu acredito muito que dentro da Câmara Municipal de Moná eu não vou me eximir dessas discussões, mas a minha prioridade vai ser a área da educação, a qual eu sou formado. Sim. E certamente a gente defende alguns projetos para essa área aí, porque a educação hoje ela é uma temática transversal. Você fala educação, você fala em saúde. Você fala educação, você está associado a meio ambiente. Você fala educação, você fala prática esportiva. Então, ela tem mecanismo para você associar essa temática com as outras pautas que também são relevantes no nosso município, precisam ser discutidas e precisam ser apresentadas propostas de curto e longo prazo para a gente melhorar o nosso município. Muito bem, olha, só para você que está acompanhando, eu estou aqui olhando de vez em quando no retorno aqui. Você quiser mandar mensagem pelo Instagram, uma pergunta também pelo Instagram, você pode participar. Estou acompanhando aqui, olhando no meu retorno aqui o Instagram. Você pode mandar
a sua pergunta. Por enquanto, só elogio. Por enquanto, só elogio. As pessoas estão entrando. Vai compartilhando, vai convidando mais pessoas para entrar, para participar dessa entrevista que já começou muito bem, né? Muito bem, com a presença aqui do candidato que está com a gente aqui nos nossos estúdios. Então, você pode mandar sua pergunta. Mande sua pergunta. Daqui a pouco, no final, a gente vai fazer algumas perguntas direcionadas aqui ao candidato. Luciano, a gente sabe que Moná, há anos atrás, vivia uma situação precária em relação à saúde, né? Já foi matérias que foi para a imprensa sobre situações, né, de gestões que passaram e que não olharam com um olhar afinco. Eu falo gestão, mas as pessoas dizem só prefeito, mas também uma gestão é composta pelos vereadores que deveriam cobrar uma saúde melhor no município. Hoje a saúde tem melhorado, mas o senhor, nessa área da saúde, o senhor pretende cobrar melhorias ou trabalhar áreas para que o hospital, o atendimento, os postos de saúde, no seu projeto, tem algo assim referente à saúde? Pretende assim trabalhar, cobrar, fiscalizar? Porque é difícil ver um vereador fiscalizar, né, para saber se o médico está atendendo no horário certo, para saber se tem o medicamento. Não, as pessoas só cobram do prefeito, mas esquece que o vereador também é o que fiscaliza para saber se está funcionando, né? Certamente. A questão da saúde, ela é uma questão complexa. A gente tem que olhar para a saúde e perceber que existem ações que vão deliberar e vão exigir de nós medidas a curto prazo, emergenciais de intervenção, e medidas a longo prazo para você alcançar determinadas metas. Eu olho para a saúde de Moná de uma maneira muito holística, bem panorâmica. Sim. Em primeiro lugar, para mim, tem que se valorizar o capital humano. Quando você não valoriza o profissional da saúde, quando ele não tem um bom salário, quando ele não tem um plano de carreiras e cargos de salário, você acaba criando uma certa insegurança. Não é uma insegurança jurídica, é uma insegurança social. Sim. E essa insegurança social, ela faz que, de alguma maneira, às vezes você vê um profissional submetido a uma pressão muito alta, de um trabalho que é estressante, e aí você acaba desumanizando o atendimento. Quando você ouve um paciente ou um parente de um paciente reclamar que não foi bem atendido, é porque aquele profissional, ele também está precisando de ajuda. Aquele profissional que tratou mal, que foi grosseiro, ou que estourou lá e que teve um momento de temperamento, né, inadequado para o ambiente, ele também está precisando ser olhado, ser contemplado, ser observado, receber uma capacitação melhor, uma formação contínua. Nós temos alguns gargalos que são necessários que a gente trabalhe isso daí. E para mim a humanização da saúde, ela passa por esses aspectos aí. Sim. Eu defendo que os profissionais da saúde, elas já possuem, me parece que um piso federal, né? Um piso de enfermagem, técnico de enfermagem devem receber, devem ser contemplados, como exige também dos professores. Existe aí um sindicato da saúde que faz uma representatividade, né, que costuma ter uma presença para discutir ou até mesmo para fazer certas denúncias. Então, para a gente melhorar nesse aspecto, a gente precisa estreitar esse relacionamento com essas entidades. Ouvir também essas entidades, para poder depois ver a possibilidade de pleitear melhorias nesse sentido. Quem mais entende de saúde do município de Moná são os atores que fazem saúde. Sim. Eu preciso ouvir o técnico da saúde, eu preciso ouvir o enfermeiro, eu preciso ouvir o agente de saúde. Se eu não ouvir esses profissionais, eu não terei um diagnóstico preciso. E aquele diagnóstico com mapeado, com nossos problemas que envolvem logística. Nós temos um município que é um continente para você se deslocar e chegar a certas áreas para que você possa dar um atendimento, talvez um suporte. E o Fundo Nacional de Saúde, dependendo das condições de repasse, eu sei perfeitamente que ele não se equipara ao Fundo da Educação, é bem menor o repasse nesse sentido aí.
Então, essas discussões, ela não é uma discussão que você se resolve com uma fórmula mágica de 5, 10 minutos. Está aqui a solução da saúde. Não é Sim. dessa maneira. É necessário trazer isso para essa discussão com a presença dos profissionais, dos que fazem saúde, criar uma ouvidoria da saúde. Por que não? Por que não ouvir também o povo? Às vezes o povo reclama de uma maneira politizada, para atacar o prefeito, para atacar o diretor do hospital, para atacar o médico. É fácil você ir na rede social e atacar alguém. Mas se você cria uma ouvidoria para você poder ter essa escuta, você vai criar um feedback, você vai criar um canal de comunicação para perceber que algo não tá fluindo, não tá acontecendo. Para você intervir. Não basta só colocar medicamentos, não basta só ter todo esse suporte que nós temos hoje. Nós precisamos trabalhar a saúde, começando pelo processo inicial, que são os trabalhadores, são aqueles que fazem acontecer e que todos os dias estão ali no seu compromisso de salvar vidas. Muito bem, para você que está acompanhando a gente, está participando com a gente neste momento aqui desta entrevista, ele que é candidato a vereador, eleições de 2024 no município de Moaná, professor Luciano Oliveira. Ele está participando deste bate-papo com a gente aqui no podcast Conectados. Você que está acompanhando aqui, vai mandando a sua pergunta aqui no nosso Instagram. Eu estou olhando aqui no retorno, as pessoas já estão comentando, mandando palmas, parabéns. Muitas pessoas falou, olha, fala muito bem. Realmente isso daí é verdade. Ele fala muito bem, explica, né? Acredita, candidato, que teve outros candidatos que ficaram com medo de vir no debate porque não sabiam quais eram as perguntas e nem o que falar. Aí eu pergunto, será que uma pessoa dessa está preparada para vir tomar conta de uma cadeira de um município que tem tantos problemas e a pessoa não consegue responder uma mínima pergunta? E durante o bate-papo aqui a gente está vendo, né, os próprios, né, internautas estão vendo que o senhor está sendo bem nas respostas, está saindo bem. Então a gente vê que há um preparo realmente, há um conhecimento para se responder. Falando em conhecimento, vamos tratar um pouco sobre educação. A educação no município, ela precisa de um olhar ainda mais atento, apesar que recentemente agora a gente teve aí a inauguração de uma escola que foi lá no distrito da Jararaca, né? Foi emocionante, né? Foi emocionante lá a inauguração. A gente viu que os funcionários ficaram alegres, as crianças também ficaram alegres. Mas a gente sabe que a educação precisa de uma atenção melhor. Na educação, o senhor como candidato, se eleito for, pretende fazer algo, tem algum trabalho, uma visão específica? Sim, com certeza. Primeiro, eu vou voltar a falar sobre a valorização do capital humano. Nós temos aqui em Moaná um índice muito alto de temporários. Temporários estes, alguns deles, inclusive, com formação acadêmica elevada. Nós temos aqui profissionais que já concluíram doutorado, então estão atuando como temporário. E a gente não pode permitir que ocorra em Moaná uma fuga de cérebros. Você perde todinho aquela intelectualidade, todinho aquela capacidade que a pessoa possui para atuar no nosso município, para somar com o conhecimento que tem, e ele vai embora de Moaná por conta de que ele recebeu uma proposta mais atrativa para outro município e o salário é melhor. Então, para isso é necessário a gente fazer a nossa revisão do nosso PCCR, avaliar dentro de uma proposta em que se faça um estudo de dotação orçamentária, de impacto na folha de pagamento, e a partir daí a gente vai conseguir, com certeza, produzir um concurso público que há muito tempo todo mundo almeja e espera. Eu defendo particularmente, a minha bandeira de luta, que ocorra o concurso público no nosso município. Um concurso público que venha contemplar as necessidades e carências que nós temos de dar uma segurança jurídica para esses temporários, que você sabe que um temporário não está dizendo temporário. Então, a gente precisa ampliar primeiro esse processo aí que envolve essa discussão. Quando você fala sobre educação, a educação ela tem recebido
índices muito altos de investimento a nível federal. O Monar tem recebido, tem uma expectativa de receber mais de 100 milhões esse ano, né? Não sei se vai conseguir bater esse teto. Então, são valores muito altos. Mas fica aqui uma observação. Há quanto tempo nós não temos em Monar um fórum de educação? Isso. Há quanto tempo nós não temos em Monar uma conferência municipal de educação? Através da Conferência Municipal de Educação, nós vamos poder discutir eixos temáticos para, a partir daí, a gente poder escolher os nossos delegados, ter um diagnóstico mais preciso de rede, para que a gente possa, a partir daí, intervir e propor e defender os nossos interesses fora do nosso município, porque quando você não tem delegados escolhidos pela Conferência Municipal, lá na Conferência Estadual, outros municípios vão escolher por você. Eles vão decidir por você o que deve vir para cá. Porque você não se representou, porque você não fez a Conferência Municipal. Então, nós precisamos avançar com os nossos índices. A proficiência em língua portuguesa e matemática ainda é baixa. Nós tivemos um processo pandêmico que contribuiu muito para isso. Não adianta se iludir, o ensino remoto não tinha uma qualidade como é o ensino presencial. E, certamente, a capacitação e a formação docente contínua dos nossos profissionais da educação, ela tem que ter um olhar sempre constante. De que maneira? Quando se fala em formação, se fala muito em professor. Mas a gente precisa ter também a formação lá para o porteiro, a merendeira, o cidadão que dirige um ônibus, que está atuando no transporte escolar. Então, educação é valorizar o ser humano em todas as suas áreas de atuação dentro do processo educativo. Porque não adianta você exigir muito do profissional que está em sala de aula, se você não tem ao redor desse profissional uma boa coordenação pedagógica, uma boa gestão, você não tem uma tecnologia atual, você não tem internet de qualidade. Então, esses aspectos, eles são variáveis que, quando você soma tudo, acaba contribuindo para que o ensino não seja de qualidade. Hoje em dia, para você ter uma dimensão, até a cadeira onde o aluno senta, já existem estudos pela universidade, pela USP, que eles levam em consideração a altura e o tamanho da cadeira, porque interfere na postura do aluno e, consequentemente, vai interferir na atenção dele no foco da sala de aula. Então, são coisas tão detalhistas, tão pequenas, que parecem relevantes, mas acabam se tornando coisas muito grandes quando você está falando de ensino-aprendizagem. Eu defendo sempre que existem vários tipos de alunos em sala de aula. Você tem o aluno auditivo, que ouve e aprende. Sim. Tem o visual, tem o cognitivo, ele também sente a aprendizagem. Então, se você tem vários tipos de alunos que aprendem de maneira diferente, é natural que você tenha que aplicar estilos de aprendizagem diferentes. Sem se falar nos alunos especiais, Os especiais, né? Que nós vamos também depois entrar nessa questão, que é uma das minhas pautas, que nós criamos aqui a Semana Municipal, só voltada para esse aspecto aí dos alunos especiais, porque a gente precisa incluir no nosso calendário. Nós temos quase 200 alunos especiais na nossa rede municipal de educação, e esses 200 alunos especiais, eles precisam ter salas multifuncionais, eles precisam ter atendimento especializado, eles precisam ter uma articulação política para melhorar e facilitar os diagnósticos por um neuroespecialista, que às vezes o aluno tem um problema, mas ele não tem um laudo porque falta um médico especializado para fornecer esse laudo, e não é algo tão simples assim. Então, tem uma série de situações que passam pela educação pública do nosso município. Houve avanços? Certamente que sim. Houve melhoria na nossa infraestrutura, com certeza. A construção de escolas é algo louvável, entendeu? Que contribui para a qualidade do ensino. A questão da merenda escolar. Agora houve a inserção do açaí dentro da merenda escolar, achei até interessante, mas a gente tem ainda alguns pontos que a gente precisa olhar, perceber onde deve ser feita essa intervenção de uma maneira mais precisa, mais cirúrgica, né? E está aberto a opiniões, a críticas.
Existem pessoas que sentam na cadeira da educação e se envaidecem e acham que não podem ninguém criticar, ninguém pode falar nada, que é o Senhor da razão, o Senhor de tudo. Nós não temos uma fórmula mágica na educação. Os problemas que Moná enfrenta é o problema que Boa Vista enfrenta, Ponta de Pedra enfrenta, Curralinho, fora de outros estados. O que nós precisamos é ter responsabilidade social e ter a consciência que a gente pode melhorar sim. Sempre melhorar sim. Sempre a busca pela excelência. Tempos atrás eu trabalhava com um gestor em que ele ficava chateado quando os professores queriam fazer projetos com um nível de qualidade elevado. Ele dizia assim, esse pessoal aqui quer fazer tudo de uma maneira excelente. Eu não aguento mais isso. E aquilo me perturbava muito, porque parecia que era um incômodo, um crime que estava sendo cometido quando você está buscando a excelência. É um negócio assim inconcebível hoje, no tempo de hoje. Né? Inconcebível. Eu não me iludo com dados estatísticos. Dados estatísticos, eles podem camuflar uma realidade que nem sempre é verdadeira. Verdade. Entendeu? Nós precisamos ouvir nossos professores, nossas merendeiras, trazer a comunidade escolar para participar desse processo, para se discutir educação, para que a gente possa ter condições de apresentar um diagnóstico muito mais amplo, com muito mais possibilidade de intervenção. Recursos temos esses mecanismos, e eu acredito que Moná vai avançar, tem tudo para avançar ao longo desses anos aí, porque a nível de Marajó, eu acho que Moná não está muito abaixo dos outros. Eu acho que a gente está lá em cima, me parece que foi o 4º colocado dentro do IDEB, né, do Marajó, mas se tratando de Marajó, que para muitos estudiosos chamam de a Somália brasileira, que nós temos os piores índices de desenvolvimento humano, o IDH, não é algo, né, que deixa a gente, né, muito relaxado e tranquilo. Nós temos que avançar mais. Muito bem, olha, para você que está acompanhando a gente aqui no podcast Conectado, estamos aqui com o candidato a vereador, professor Luciano, e olha, já teve um internauta que mandou uma pergunta aqui, e acho que é alguém que é íntimo, falou Lulu. Olha, Lulu, você acha que a carreira política poderia ser levada mais a sério e que os candidatos deveriam ter uma escolaridade mínima? Responde essa para os nossos internautas. Eu não sei quem foi esse cidadão que me tratou dessa maneira, mas eu vou responder para ele. Olha, Maiara Pimenta, conhece? Mainara. Mainara, Ela tá lá no Rio de Janeiro. Meu Deus, ela mora para lá, Mainara. Mainara, eu vou falar para você e também para quem nos ouve nesta manhã. A questão da escolaridade para exercer o cargo público, ela é defendida numa obra chamada República, de Platão. O Platão, ele defende nessa obra, né, a ideia de que os reis filósofos, né, que quem deveria ocupar a função tinha que ser um pensador, alguém com uma capacidade intelectual acima dos outros. Eu não vejo dessa maneira. Isso seria antidemocrático. Né? Você citou agora há pouco o Tiririca, né, que se elegeu. Né? Quando você elege um palhaço, é necessário que os políticos eles façam uma leitura desse resultado. Porque se o povo vota num palhaço, ele está dizendo assim, olha, lá é um circo, lá eles não têm patrimônio moral, lá eles não nos levam a sério, lá eles tratam a coisa pública com brincadeira, então vamos colocar um palhaço lá. Eu acho que a primeira virtude de um político não é o conhecimento. A primeira virtude é o patrimônio moral. Porque se você vai votar em alguém que tem passagens ou uma vida pregressa, que responde a uma série de situações jurídicas, antes de entrar na política, ele já está todo complicado. Você está dando para ele ali, né, o seu direito dele fazer com a sua vida o que ele quiser, porque ele vai representar você em várias esferas da sociedade. Então, dizer publicamente que uma pessoa que não estudou não pode participar do processo democrático, não pode se eleger, eu não vejo por essa forma. Eu respeito todas as pessoas que, embora não tiveram oportunidade de estudar, acredito no potencial delas, acho que talvez ela não vá somar como os outros, mas ela pode contribuir sim muito
nesse sentido, porque ela traz uma experiência de vida. Ela tem um olhar sobre a sociedade, ela tem alguma vivência. Então, isso tem que ser levado em conta como ser humano. Você não pode, de maneira nenhuma, transformar a política num feudo acadêmico, onde só universitário e professor e sei lá mais quem vai debutar de forma alguma. A política, o processo democrático, ele é feito dessa maneira, de você poder conviver com essa diversidade. E a diversidade, ela não é somente do ponto de vista de gênero, de raça, de cor, ela também é diversidade social. Muito bem, nós estamos aqui nessa entrevista, agora vamos continuar aqui as perguntas. A próxima pergunta é sobre segurança pública. Segurança pública no município de Moná, qual é a sua visão sobre a questão da segurança pública e se tem algum projeto, algo em mente que o senhor pretende trabalhar se eleito for? Segurança pública, ela é complexa. O tema segurança pública, ele é muito complexo porque abrange uma série de variáveis que aqui, pelo contexto, não nos permite discutir todas. Eu faço parte de uma família onde a grande maioria são agentes de segurança pública. Meu pai foi militar, aposentado, meus cunhados, eu tenho primos, eu tenho várias pessoas da família que têm vínculo dentro dessa área aí. E o que a gente precisa definir, Janelson, é que existem atribuições do Estado, quando se fala em segurança pública, existem atribuições do governo federal, quando se fala em segurança pública, e existem atribuições do município. Como candidato a vereador, as atribuições do município, eu observo que elas estão do ponto de vista das medidas preventivas. A partir do momento que você coloca iluminação pública, você leva saneamento, você leva geração de emprego e renda numa comunidade, você já está contribuindo para que a possibilidade de criminalidade naquele ambiente seja menor. Quando você fala em segurança pública, a gente tem que se reportar ao principal instrumento de segurança pública do município, que é a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, ela foi criada por uma lei federal e quando ela surgiu, o que foi colocado lá no texto da lei? Que ela era uma guarda patrimonial. E com o passar do tempo, de algum tempo depois, ficou uma interpretação de que a ideia de patrimônio não é só patrimônio material. A guarda não iria só guardar uma praça ou um patrimônio físico. Ela é responsável pela guarda moral e física dos cidadãos daquele ambiente. Então você percebe aí que já começa a se ampliar as atribuições da guarda a partir dessa nova interpretação. E aí você vai dando para a guarda municipal poderes que antes ela não tinha, atribuições que antes ela não tinha. Nós temos 5.500 municípios, mais ou menos, no Brasil. 1.200 municípios têm guarda municipal. 1.200. E desses 1.200, Moná possui uma guarda que não pode ser vista somente como um patrulhamento ostensivo de repressão. Não é só nesse sentido. Sim. A guarda ela precisa receber formação contínua, permanente, porque a sociedade muda, as tecnologias mudam, as formas de abordagem mudam. Né? E a lei vai mudando. A lei né? também muda, então a guarda também tem que se atualizar. Então, eu defendo uma capacitação permanente, além da busca de recurso para essa corporação. O outro fator que eu levo em consideração é que a Guarda Municipal de Moná, ela precisa ter um plano de carreira, de cargos e salários. Você submete a um profissional a uma carga horária noturna, às vezes, sob risco de vida. Então, você tem que olhar para esse profissional que atrás dele tem um pai de família, tem um ser humano que precisa ser olhado de uma maneira mais contemplativa e que ele tem direitos que talvez ainda não tenham sido garantidos em lei. Para isso, a gente tem que defender a ideia do concurso público. Outro fator que pode ser feito a nível de município em relação à guarda é ampliar as competências da guarda em lei. Quais são as competências? Até onde ela pode ir? Qual é o limite de atuação que o município permite que a guarda possa atuar? Outro fator, para finalizar, é que não existe uma instituição, um órgão de segurança pública que não tenha ouvidoria e nem corregedoria. Tem que ter. Se houver uma infração de um guarda, quem que vai chamar ou uma atenção? falha, você vai se queixar para quem? Ele vai passar por algum processo disciplinar? Ele tem alguma corregedoria? Quem é que é formado? Quem são essas pessoas que compõem? Você tem alguma escuta? Então, são questões
muito mais amplas. Eu tive o cuidado de procurar, dentro do estatuto, do regimento lá da Câmara Municipal de Moaná, as comissões. E não tem comissão de segurança em Moaná. E a comissão de segurança, ela não existe, mas foi criada uma secretaria de segurança em Moaná. Sem comissão. Sem ter a comissão de segurança. Para se discutir, para se debater, para se fazer um filtro, para se poder somar, para poder ter proposições. Então, uma secretaria sem comissões, sem ouvidoria e sem... Eu estou aqui pontuando situações sem depreciar e diminuir o papel da Guarda de Moaná. Eu estou pontuando essas situações daquilo que precisa se avançar. Até para resguardar eles também. Para resguardar eles juridicamente nas suas ações. Uma Secretaria de Segurança tem que ter dotação orçamentária. Você tem que ter um fundo. Você tem que dizer de onde é que vem esse dinheiro para bancar essa secretaria com toda a sua estrutura e departamentos que ela deve ter. Então, a segurança pública a nível de município, ela precisa ser olhada com mais carinho nesse sentido. Hoje é impensável o município de Moaná não ter mais guarda municipal. É um projeto que veio para ficar. A guarda municipal ela veio para ficar em Moaná, entendeu? E nós precisamos dar condições para que esses rapazes, essas moças desenvolvam um trabalho com qualidade, mas também com segurança para eles também. Muito bem, a gente está aqui nessa entrevista com o candidato a vereador, professor Luciano, e agora nós vamos para mais uma pergunta para ele. Com certeza essa pergunta que eu vou fazer é referente também aqui a uma própria pergunta que a internauta fez aqui, ainda agora eu vi aqui. Ela disse assim, vou fazer essa pergunta baseada na própria pergunta que eu ia fazer. Olha, muitos moanenses saem de Moaná não pelo salário, e sim pelas oportunidades que não tem. Isso é uma pergunta da internauta que fez pra gente aqui. Muitos moanenses saem de Moaná não pelo salário, e sim pelas oportunidades que não tem. Baseada na pergunta da internauta, a gente também preparou uma pergunta que é: quais são as propostas para incentivar o empreendedorismo, a geração de empregos em Moaná? Muito bem. A geração de emprego e renda nos municípios pequenos do Brasil é um gargalo, é uma dificuldade muito grande para qualquer gestor. Não é uma particularidade do município de Moaná em si. Nós temos um índice populacional que cresce cada vez mais. Nós temos jovens que estão concluindo o ensino médio e indo para o mercado informal para trabalhar em comércio, vendas e outro tipo de meios de sobrevivência. Mas a gente eu não conheço nenhum gestor que tenha uma fórmula mágica para chegar e dizer assim: olha, a solução, eu vou empregar todo mundo. Se você for visitado por um candidato a vereador que vai empregar todo mundo que bater na sua casa, você pode dizer para ele que eu mandei dizer que ele é um estelionatário, entendeu? Porque não tem como você empregar todo mundo. O município, a administração pública não tem mecanismo para absorver toda essa massa. Então, a gente tem que procurar medidas que possam mitigar essa situação, principalmente através da parceria privada. Mas, a princípio, a curto prazo, eu acredito muito na qualificação da mão de obra local, em parcerias com o Senai, com o Senac. Quando você fala em Senai, você está falando em indústria, capacitação para atuar na indústria, na mecânica e outro tipo de formação técnica que você pode tentar articular para trazer para o município. Quando você fala no Senac, você está falando mais para a área de comércios e serviços. Então, o município ele tem hoje um polo educacional, que é a Educação Aberta do Brasil, e tem viabilidade política para tentar trazer essas qualificações para os jovens e se inserir no mercado de trabalho, mas de uma maneira mais capacitada, porque não adianta você dar uma oportunidade se o cidadão não está apto para exercer aquela função. Então, qualquer curso que vem para Moaná, mesmo que seja um curso técnico, ele é de grande relevância, ele é de grande impacto social. Eu acredito que eu vou defender isso na Câmara de Moaná. Nós temos que criar o selo Moaná. Sim. É um desafio. O nosso açaí ele é vendido
em boa parte, é escoado para Igarapé-Miri, e quem leva a fama de produtor mundial do açaí é Igarapé-Miri. Mas o açaí que sai é daqui de Moaná. Boa parte da produção é nossa. Ela é escoada sem que nós tenhamos um controle produtivo, porque a cadeia produtiva do açaí ela não é discutida, ela não é debatida, não é feita proposições para que a gente possa articular mecanismo para que essa cadeia gere renda e trabalho para muito mais pessoas, mais do que já nós temos hoje no nosso município. Então, o selo Moaná seria ele vai agregar valor. Você faz um artesanato em Moaná e vende, e a pessoa leva para qualquer lugar do mundo esse artesanato, mas ninguém vai saber que saiu de Moaná, porque Sim. ele se mistura com o artesanato marajoara, então tudo é Marajó. Nós temos que ter a nossa certificação dos produtos que nós fazemos, daquilo que a gente produz, para dizer assim, olha, isso aqui foi feito lá em Moaná. Lá em Moaná tem o artesão, lá em Moaná tem a feira do produtor, da pesca, do açaí, que seja que a gente tenha produzido, e a gente possa, a partir daí, tentar alavancar, trazer recursos, trazer essa cultura que ainda não é uma cultura instituída no nosso município, que é a cultura do empreendedor. Eu conheço pessoas em Moaná que eles vivem de ciclos. Uma hora ele é dono de uma loja de roupa, depois de um ano o negócio não andou, aí ele já estava vendendo comida, terminou de vender comida, não deu muito certo, agora eu vou montar um bar. E ele vive naquele ciclo, né, de empreendedorismo, parece assim, porque não recebeu uma orientação, ou não percebeu o ciclo econômico, ou o perfil que ele tem para atuar naquela função. Então, a gente precisa articular isso de maneira mais próxima e, através de proposições junto ao Poder Executivo, trazer mecanismo para tentar, como eu falei anteriormente, quando eu uso a expressão mitigar, é no sentido de suavizar, diminuir esse impacto terrível que é o desemprego no nosso município. Muito bem, agora falando sobre questão de infraestrutura, a gente sabe que a maioria dos projetos, né, de construção, de obras, tramita pela Câmara Municipal para que os vereadores possam aprovar, para que possam ser construídos espaços, né, para que possa haver uma infraestrutura melhor. Em relação a isso, o senhor, se eleito for e estiver lá na Câmara Municipal, chegar algum projeto de infraestrutura, o senhor pretende fiscalizar, ajudar, apoiar para que a cidade ela possa aumentar ainda mais em infraestrutura? Olha, a infraestrutura do nosso município, vamos falar em termos de Moaná, a Câmara é formada por comissões. Então, naturalmente, que não significa que somente uma comissão deva fazer aquela avaliação, aquela fiscalização. E uma infraestrutura, qualquer obra de infraestrutura, eu defendo a ideia de que antes de ser construída tem que ser feito um diagnóstico. Aí eu vou fazer um posto de saúde em determinado local. Você diz o local, então vem logo a pergunta, há necessidade mesmo de se fazer essa obra que lá? Não adianta abrir e depois não ter funcionário, entendeu? não ter técnico. É como você construir determinada superestrutura num ambiente onde depois vai ficar lá como um elefante branco, sem nenhuma finalidade. Então a gente precisa fazer essas observações. Qual é o impacto sócio e econômico de uma determinada estrutura num ambiente onde você está construindo? Qual é o impacto? É só impacto político? Eu acho que às vezes só a política pela política ela não pode ser pensada assim. Você tem que levar em consideração aquelas pessoas que moram naquele local para que você possa, a partir daí, redirecionar, contribuir, somar. A questão da fiscalização das obras, elas passam por um processo licitatório, né? Ela passa por uma fiscalização. Existem conselhos fiscais que são escolhidos para que se faça essa observação de tudo que é comprado, de tudo que é adquirido pelo município. Se não ocorre a fiscalização, aí você fragiliza, você torna vulnerável aquele processo. E aí, às vezes, nem sempre, o material pode não ser um material de qualidade na construção daquela obra, ou mesmo pode ocorrer um superfaturamento, pode ocorrer um erro da engenharia, enfim, são várias situações. Hoje, como nós temos o portal Transparência, nós temos vários mecanismos que o próprio povo pode ter acesso, isso facilita bastante, mas o papel do vereador certamente não é só deliberar, é também de fiscalizar, consultar e ver se está de acordo com aquilo que está sendo proposto para fazer.
Muito bem, a gente está aqui neste momento nessa entrevista e nossos internautas estão participando, aqui os internautas estão mandando mensagem, daqui a pouco a gente vai ler as mensagens. Nós vamos agora para a próxima questão, sobre transparência e participação. A gente sabe que candidato a vereador é criticado por aparecer de 4 em 4 anos, né? Vereador só é de 4 em 4 anos. E vereador só aparece na porta de casa quando é eleição. No seu mandato, o senhor pretende manter uma transparência? O senhor pretende criar algo para sempre estar informando a população de Manaus, os seus trabalhos, o que o senhor tem feito? Porque hoje a internet, ela é muito essencial, né, até para ver uma prestação de contas. Sim. Se realmente o vereador está trabalhando, o que ele está fazendo. Inclusive, a gente está aqui aproveitando também esse meio de comunicação que é a internet, para informar a população tudinho sobre os projetos, sobre as ideias. Se o senhor for eleito, o senhor pretende ter assim uma transparência, prestar contas do que o senhor tem feito no seu mandato e também pretende aí ter mais participativo na sociedade? Nilson, vamos esclarecer uma coisa. Tudo que é oculto e escondido tem alguma coisa de errado. Isso é um fato. Então, eu não vejo por que um homem público tem que esconder quanto é o salário dele. Eu não vejo nenhuma motivação para o homem público esconder as suas ações, já que as suas ações, para mal ou para bem, vão interferir na vida de toda uma comunidade. Então, a questão da transparência tem uma lei federal. Ela obriga que você seja transparente, ela obriga que você preste contas. Então, a partir do momento em que houve o fim da ditadura militar no Brasil, quando ocorre esse processo de redemocratização, surgiu no Brasil uma cultura de criação de conselhos, surgiu conselhos para tudo. A ideia dos conselhos fiscais, eles partem a partir desse processo de redemocratização. Então você tem hoje conselhos escolares, que recebem recursos muito bons do governo federal. Você tem conselhos para todas as esferas institucionais que você puder imaginar, tem um conselho. Então, a Câmara em si, ela funciona também como uma espécie de um conselho, nesse sentido aí, de fiscalizar, de perceber. Então, se eu faço um requerimento, se eu faço um projeto, se eu faço uma solicitação, se eu representei uma rua numa necessidade que houve, se eu representei uma entidade, uma categoria, certamente que eu vou prestar conta dos meus atos. Eu tenho plena consciência das atribuições que um vereador deve ter, que deve ser visitar, ouvir, aceitar as críticas. Não as críticas pessoais da minha pessoa, quando você vem para ofender alguém, mas a crítica da atuação, no sentido de que você sempre pode melhorar. Então, isso daí é um papel participativo. Um mandato participativo de um vereador, ele custa caro. Você tem que ter patrimônio moral para você instituir isso. Porque quando você diz assim, olha, tu vai participar do meu mandato, tu vai saber quanto é que eu ganho, o que eu faço e deixei de fazer. Está aqui o meu canal para te chegar lá, me elogiar, mas também deixar tuas críticas, as tuas sugestões. Custa muito caro, porque o homem público não quer ser criticado. Então a gente precisa estabelecer uma cultura e trazer o povo para essas propostas, para essa discussão da vida pública, que às vezes a rua dele não houve uma coleta de lixo adequada, se faltou merenda, se faltou transporte, se faltou o remédio no hospital, qualquer que seja o fator, alguém deixou de fazer o seu papel. Sim. E uma dessas pessoas é o vereador que você votou. O vereador que você votou é o primeiro que você tem que cobrar. Uma satisfação, para que ele dê uma satisfação para a comunidade ou para o público que ele elegeu. A gente não pode pensar em Câmara Municipal e cadeira de um legislativo como um mecanismo de emprego ou um lugar que você vai ocupar por 4 anos ali numa zona de conforto. Vereador que entra em zona de conforto, ele não vai demorar muito na vida pública. Não existe conforto para vereador. Ele tem que estar sempre atuando, sempre participando dos processos que a comunidade exige. Por isso que eu falo que o preço é alto.
Justamente. Olha, você que está acompanhando a gente aqui no podcast Conectados, neste momento nós estamos aqui nessa entrevista. Vamos falar agora um pouco sobre esporte, cultura, algo que é essencial no município de Moná, até porque a gente tem muitos jovens, muitos adolescentes, muitos atletas, muitas pessoas que gostam aí de se envolver na cultura, no esporte. Houve alguns projetos como a Lei Paulo Gustavo, a Aldi Blanc, alguns projetos do governo federal que ajudaram a questão aí, né, na cultura, né, incentivar, né, fomentar a cultura no município, mas a gente sabe que também, em contrapartida, o município precisa melhorar mais a questão da cultura, né, incentivando, criando mecanismos que possam aí, né, valorizar os artistas locais aqui de Moaná. No seu ponto de vista, o que o senhor pretende fazer ou articular em questão de cultura e esporte? Olha, eu quero primeiro, antes de me manifestar, parabenizar a todos que fazem parte da linha de frente do esporte de Moaná. Os meninos do vôlei, o Marcelo, que sempre está atuando ali com o pessoal do boxe, e aqueles que estão à frente das categorias, né, de futsal, porque nós temos hoje em Moaná um quantitativo de jovens muito grande praticando esporte. E me chama a atenção o fato da gente não ter um estádio. Nós não temos um estádio, nós não temos como trazer aqui Remo Paysandu para jogar. Eu, quando atuava, eu joguei contra a Remo Paysandu. Eu tive o privilégio de jogar contra a Remo Paysandu. E essa cultura do esporte, Moaná, ela ficou um pouco deixada para segundo plano. A gente precisa aquecer isso, precisa criar um intercâmbio, porque você cria um intercâmbio entre os municípios, de jogos, de liga. A nossa liga de futsal e a liga de futebol de campo, eu não sei nem se ainda existe. Entendeu? Os campeonatos ficaram paralisados. Então, a gente tem que articular mecanismos para que a gente consiga uma emenda parlamentar para construir um estádio. Moaná hoje não tem um estádio de futebol. Então, quando você fala logo em estádio, hoje você percebe que parece que o campeonato primordial hoje é de pelada. E não existe campeonato mundial nem brasileiro de pelada. Eu não sei se tem, se me tiver, me corrige. Mas quem sabe aí, com um estádio, com um campeonato mais consolidado, com uma prática esportiva mais incentivada, a gente não consiga produzir algum talento, descobrir alguma joia aí que está escondido para ser revelado por um clube do Pará. Nós já tivemos outros atletas. Tem aqui um caso de um ex-aluno nosso que está na Europa, jogando em Portugal, através de um projeto que tinha no Moaná chamado Zico 10, e a partir daí ele conseguiu, com os esforços, com os méritos, e ele foi embora para Portugal. Hoje joga lá em Portugal, jogador profissional. E aí você fica pensando, será que é só ele que tem esse potencial? Será que outros também não teriam essa possibilidade se fosse dada oportunidade? Então, a questão do esporte, a gente tem que começar quase que do zero essa estruturação, esses processos aí relacionados a isso. Com relação à cultura, eu tenho um projeto de lei para defender, que é criar a lei do fomento cultural, mas com uma condição. Cada grupo cultural só vai receber o fomento desde que, comprovadamente, este grupo atue com crianças e adolescentes que estejam comprovadamente em vulnerabilidade social. Porque é fácil criar um grupo de dança, escolher os melhores dançarinos de Moaná e colocar para dançar. Eu quero ver você fazer um grupo de dança e escolher aquele camarada lá, daquela área, às vezes mais periférica, ou de uma área que ele esteja ali numa condição de vulnerabilidade social, com risco de se envolver com drogas, se envolver com delitos, e você trazer essa criança para participar do teu projeto e dar condições para ele. Então, a cultura em si, você pode observar que a Lei Paulo Gustavo, tem mais umas outras leis que fomentam isso, elas sempre colocam condicionantes. Sim. Então, você não pode criar um fomento municipal sem também colocar as condicionantes. Olha, as condições são essas, vocês podem receber uma ajuda para a gente. Vocês têm aqui um grupo de quadrilha junina, que são lindas as manifestações deles aí. Precisam de ajuda? Precisam. Mas bora dar uma forcinha aqui, vamos tentar inserir, vamos trazer aquele que está excluído, vamos trazer aquele que a sociedade já rejeitou, o pai com a mãe dizem que não tem jeito, bora trazer ele para participar conosco. Então, essas seriam as condicionantes para que a gente possa dar esse fomento a nível de município.
Muito bem, a gente está aqui nessa entrevista com o candidato a vereador, professor Luciano. E antes dele dar as considerações finais, a sua última palavra aos eleitores, aos nossos internautas, vamos ver aqui, né, algumas perguntas aqui. Poucos candidatos falam sobre a cultura marajoara, né, esquecida entre a população. Quais serão os projetos para alavancar a cultura na cidade, que ele já comentou aqui, né? Que é justamente criar esse projeto de lei que o senhor falou ainda agora, não foi? Sim. Referente a essa resposta aí. Fomento. Só fale para a nossa internauta que é o projeto de lei para fomentar, né? Sim. A cultura no nosso município. Já tem aqui, muitas pessoas participaram. Em relação ao IDEB, Moaná, no IDEB 2023, alcançou o primeiro lugar nos anos finais. E quarto lugar nos anos iniciais, entre os municípios do Marajó. 11º lugar entre os 144 municípios. E o IDEB foi alto, já comentou sobre a questão do IDEB também, né? Uhum. Já falou um pouco de IDEB de novo aqui. Só elogio por enquanto, por enquanto só elogio, né? As pessoas estão mandando mensagem aqui. Por enquanto só elogio. Muitos diretores de escolas acham que são deuses. É referente àquela frase que o senhor falou, né? Que tem muitos que se sentam na cadeira de educação e não aceitam críticas, não aceitam opinião, e aí se acham dono, né? Aqui, ó, muitos diretores de escola se acham deuses e ainda perseguem os funcionários. Muito boa a sua fala, candidato. Então aqui isso é elogio, né? O pessoal gostou. Então neste momento vamos agora, né? Agora ouvir do candidato uma fala direcionada aos eleitores. Sua fala final aqui no podcast Conectados. Pode olhar para essa câmera e deixar a sua mensagem, candidato. Em primeiro lugar, quero de novo reforçar, agradecer a você, amigo ouvinte, que se disponibilizou a nos ouvir. Esse espaço, ele é um espaço que eu espero vir outras vezes. Direcionar minha fala quase que de maneira fragmentada aos pais, às mães, aos senhores de idade que nos ouvem nessa manhã, aos religiosos do nosso município. A nossa candidatura, ela contempla a necessidade de todos vocês. Ela é uma candidatura que tem a plena consciência social e política das atribuições do vereador. A gente não está pretendendo sentar numa cadeira de vereador apenas por status social ou busca de algum benefício financeiro. A gente está atrás, com certeza, de melhorias, porque a gente tem proposições para isso. Quero me dirigir também, em particular, a todos os jovens que vão votar pela primeira vez. O índice de jovens é muito alto que vai votar pela primeira vez em Moaná. Nós temos um aumento de 7 mil eleitores neste ano. São 7 mil eleitores, nós temos ao todo 29.400 eleitores aptos a votar e provavelmente nós teremos aí algumas abstenções, que é natural. Então, se você tem 29 mil eleitores, naturalmente que há a possibilidade de você não visitar todos, humanamente impossível. Mas através desse veículo de comunicação eu quero pedir o seu voto, eu quero que você me dê esse direito de representá-los na Câmara Municipal ano que vem. O meu número é 45050, é um número fácil de decorar, eu escolhi porque ficava 450. Aí o povo fala 45050, mas tudo bem. E eu acredito que aqueles que são meus alunos, ou que já foram meus alunos, me conhecem, sabem como eu sou, já trabalhamos anos junto, a você, profissional da educação, aos meus amigos do Sintep, do Sindicato dos Professores, a nossas igrejas evangélicas, a nossas irmãos da Igreja Católica. Eu conto com vocês no dia 6 de outubro para que a gente possa fazer uma Moaná melhor do que nós já temos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e tenham todos um dia abençoado e na paz de Cristo. Muito bem, esse foi mais um podcast Conectados. Nosso entrevistado, candidato a vereador, professor Luciano, na apresentação Janielson Oliveira. Até o nosso próximo podcast hoje, 7 horas até às 8, de 8 horas às 9. Tem mais candidatos direto aqui no portal Conexão Moaná News. Tchau, tchau.
está procurando o melhor lugar para saborear o que há de melhor em lanches? Venha conhecer a Docica, há 3 anos oferecendo o melhor para você. Venha saborear nossas pizzas irresistíveis, salgados variados, doces e sorvetes refrescantes. Aqui você tem o melhor atendimento e um ambiente